Na verdade, na minha opinião, nós estamos vivendo desde 2016 a conclusão de um projeto de país inaugurado com os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. O primeiro passo no governo Fernando Henrique foi rever a Constituição, né? Iniciou-se, então, esse projeto de país, como eu disse, preparado lá fora, né? Agredindo, na minha visão, os verdadeiros interesses brasileiros. Cai o monopólio estatal do petróleo, as bacias brasileiras prospectivas para petróleo são abertas ao capital estrangeiro, né? E se inicia uma série de privatizações das nossas empresas estatais, somente na área de energia, né? E na área das comunicações. A Petrobras estava nessa lista, né? E não houve a privatização da Petrobras naquele tempo, porque, ainda que tivessem sido tomadas as medidas mais esdrúxulas, estapafúrdias que nós conhecemos, transformar o nome da Petrobras em Petrobrax, por exemplo, uma coisa absolutamente sem cabimento, né? A abertura das áreas para as empresas estrangeiras virem após a queda do monopólio. A Petrobras se concentra na bacia de Campos, que era a bacia mais produtiva. Quer dizer, então, já essa tendência, vamos dizer, de atendimento ao mercado e ao acionista privado da companhia, já se fez presente naquela época. Para que eu vou ter a unidade, por exemplo, do Espírito Santo? Eu quero ficar no filé mignon do que eu já achei, né? Para tirar o melhor lucro, o maior lucro possível e distribuir os meus dividendos. Mas perdem as eleições de 2002. Nós tínhamos ainda uns 2 ou 3 campos na bacia de Campos, em fase de instalação de novas plataformas de produção. O Lula vê nisso uma excelente oportunidade e implanta a política de conteúdo nacional. Mas nós não tínhamos, a indústria naval brasileira tinha sido sucateada pelo próprio Fernando Henrique Cardoso. Foi necessário um investimento muito grande, né, com o apoio do BNDES, inclusive, na reinstalação dos nossos estaleiros. Muito bem. De lá para cá, quer dizer, já parte do projeto de país subalterno e submisso aos interesses estrangeiros já instalado. E em 2006 acontece o pré-sal, né? A gente atinge a autossuficiência em 2006 também, mas é uma autossuficiência fugaz, porque o Brasil começa a consumir muito petróleo, né? Isso aí é um ponto importante, e a gente perde a autossuficiência. Eu disse sempre que nós não conseguimos a autossuficiência, eu era o diretor. Nós fomos atingidos pela autossuficiência, né? Mas nesse processo acontece é interessante que eu diga, ainda em 2003, na primeira rodada de licitações da ANP, em agosto de 2003, a Petrobras já se prepara para atuar firmemente, agressivamente nessa primeira licitação do governo Lula. Dentro do modelo de associação com empresas estrangeiras, nós, montamos umas 3 ou 4 associações com empresas estrangeiras, nós operando para participarmos da licitação. E nas vésperas da licitação, as empresas estrangeiras todas caem fora. E não houve dúvida, nós confirmamos, a Petrobras confirma os seus interesses e vamos para a licitação. E somos os grandes vencedores da licitação, né? Sem nenhuma associação com empresas estrangeiras. E nós perdemos um bloco. E o nosso gerente lá no hotel em que estava se desenrolando a licitação me telefona
Imediatamente disse: Estrela, perdemos um bloco. Eu disse: como foi? Ele deu uma explicação e bati o telefone. Tudo bem. Foi bater o telefone toca novamente. Era a minha secretária. Disse: diretor, é a ministra de Minas e Energia que quer falar com o senhor. Eu atendi: ministra. Ah, diretor Estrela e tudo. Tinha meses ali, nós não... Diretor Estrela disse: estou sabendo que o senhor perdeu um bloco. Digo: ministro, pois é, porque, mas a senhora sabe, foi uma questão de proposta nossa em relação ao conteúdo nacional. Ela disse: não, doutor, o senhor não está entendendo. Eu respeito as suas explicações, mas não é isso que eu quero dizer. Então, bem, ministro, o que a senhora quer? Eu quero dizer o seguinte: esse fato não se repetirá. Do senhor perder um bloco, da Petrobras perder um bloco. Então, veja só, essa é a sinalização dizendo: olha, o nosso governo não quer a Petrobras perdendo nada, perdendo bloco. O nosso governo quer que a Petrobras reassuma o seu poder, né, reassuma a sua posição hegemônica no setor petrolífero mundial, que sempre teve. E isso é verdade, né? E o senhor sabe me dizer porque naquele momento, daquele leilão, essas empresas petrolíferas estrangeiras que fariam parte desse consórcio, dessa parceria, caem fora? Essa pergunta é difícil a gente dizer, porque o Cabral diz: não, isso é a teoria da conspiração, você está vendo o chifre em cabeça de cavalo. Mas, na minha opinião, houve um acerto. Dizer: não, vamos cair fora porque esses caras não vão dar conta desse recado. Eles quiseram demonstrar uma posição de força, né? Um governo, né, que está com essa atitude de ser contundente nas rodadas e tudo mais. Nós vamos dizer o seguinte: então a gente não está nessa. Se nós não tivéssemos ganho aqueles numerosos blocos na licitação de 2003, as nossas atividades exploratórias estavam caindo, porque a gente estava concentrado na Bacia de Campos. A política do governo Fernando Henrique era: concentra na Bacia de Campos e abre todas as outras bacias para virem os estrangeiros, que nós não queremos correr mais risco. A exploração de petróleo é correr risco. E eu dei uma entrevista logo depois que assumi, quando o repórter me perguntou: como é que o senhor encontrou a Petrobras? Eu não encontrei quando eu voltei, que eu estava aposentado, eu disse: não encontrei uma empresa de petrolífera, eu encontrei uma instituição financeira, de investimento financeiro no setor petrolífero, que são coisas completamente diferentes. Não quer o investidor financeiro, o banqueiro, não quer correr risco, imagina. Com o pré-sal, o Brasil ganha energia, né? O pré-sal tem energia para, junto com as outras fontes nossas, a nossa matriz é muito bem equilibrada entre fósseis e renováveis, junto com as outras fontes de energia, alavancar o Brasil, né, no século XXI, sem qualquer tipo de dependência de fornecimento externo de energia. Isso é uma condição de soberania absolutamente estratégica para qualquer país, ainda mais para um país como o nosso. Somos ricos em minérios, somos vamos ser os maiores produtores de alimentos do planeta, né? Temos 2 aquíferos mais importantes do planeta, que é o Guarani e o Alter do Chão. Quer dizer, um país gigantesco, com recursos ainda não totalmente explorados. Há o golpe, e está comprovado que o golpe foi preparado lá fora, né? E em 2 anos e pouco a gente vê essa coisa absurda que está acontecendo no Brasil. Como diz o nosso cientista Miguel Nicoleles, né? O golpe veio para exterminar a soberania nacional. Isso tudo dentro da Petrobras, né? A gente não sabe onde é que vai parar, né? Querendo ser uma empresa a mais lucrativa possível, quando esse não é a missão de uma empresa estatal, né? A missão de uma empresa estatal não é dar prejuízo, ao contrário, tem que dar lucro, mas ela ser preparada para servir a sociedade, né? E não servir aos seus acionistas, né? Porque o maior acionista da Petrobras é o povo brasileiro através do governo. É nomeado o senhor Pedro Parente, que cumpre com perfeição, aliás, ele disse isso na carta, né?
deixo o que prometi. Né? Confessou isso. Deixo o que prometi. Cumpre, né, com todo seu empenho. O esquartejamento do sistema Petrobras. A Petrobras era um sistema integrado, de gestão integrada, né? Desde produção em produção até geração de energia, de termoelétrica, de energia, com os biocombustíveis, na área do gás, na área da distribuição de gás. E ele começa a esquartejar esse sistema. E com um único objetivo, né? Com o principal objetivo, eu tenho dito que o problema não é econômico, não é financeiro, não é... Não. Isso aí, o pessoal reclama, mas vendeu... Ontem foi assinado o Carcará, vendeu o Carcará barato. Não, o problema não é se for barato ou caro, quer dizer que se fosse caro ele podia vender, não. O desinvestimento que eles chamam em ativos nossos atinge o cerne, a coluna mestre de sustentação do próprio sistema. Venderam gasodutos, né, estão vendendo refinarias, estão vendendo os campos de petróleo, os campos do Nordeste, por exemplo, os campos terrestres, né? Isso é uma coisa interessante. Quando o petróleo estava $30 o barril, então o pessoal dizia que eram antieconômicos e tudo mais, começaram a querer vender, né? Agora o petróleo está a $80 o barril. Você desacelera, desinveste em áreas em que a Petrobras tem uma presença social e econômica fundamental, como é o Nordeste brasileiro. As comunidades dependem da presença da Petrobras. E outra coisa, mesmo que o petróleo seja dentro de limites, claro, mesmo que o petróleo produzido no Brasil, naqueles campos do Nordeste, por exemplo, seja mais caro do que o petróleo importado, a Petrobras, como empresa do governo brasileiro e do povo brasileiro, representado pelo governo, que são o maior acionista, é melhor você produzir no Brasil, mesmo óleo mais caro, é melhor do que importar. Porque quando você produz no Brasil, você movimenta a economia, você cria emprego. Então, para o Brasil, é muito melhor você... Se o óleo está a 40 no exterior e a gente está produzindo um campo lá no Rio Grande do Norte a 50, é muito melhor você produzir a 50 do que comprar 40. Uma das missões da Petrobras é descobrir óleo no Brasil. Não é a missão da Shell descobrir óleo no Brasil. A Shell quer fazer negócios no Brasil. A Shell quer ganhar dinheiro no Brasil, né? Da Petrobras não. A Petrobras quer fazer negócio, ganhar dinheiro, mas uma das missões centrais da Petrobras é descobrir petróleo no Brasil, refinar petróleo no Brasil, é distribuir petróleo no Brasil, né, para atingir o povo brasileiro como um todo, não é mesmo? Então, essa é a diferença. Você vê, a Shell era concessionária do bloco de Libra, da acumulação de Libra. Tem lá uns 10 bilhões de barris. E parou o poço no meio do sal, em 2001. Então, teve problemas de competência técnica e tecnológica para perfurar 2 mil metros de sal. Não é fácil. E a Petrobras, é uma empresa de uma competência técnica e tecnológica reconhecida no mundo inteiro. Não é de hoje. Não? Ganhamos 3 prêmios da OTC, que é considerado o Nobel da engenharia da indústria petrolífera, né? Então, a Shell parou o poço, né? Então, é isso. E nós vimos, e eu passei lá 9 anos, o pessoal esperava a Petrobras descobre para eles virem atrás. Quer dizer, são os corsários, literalmente, que estão no mar. E são corsários que representam os seus países, que essa é a diferença entre corsário e pirata, é essa, né? Que o pirata era um livre atirador. E o corsário representava o seu país. Esses caras são corsários nas águas brasileiras, atrás da Petrobras, né? Então a Petrobras investe, né? E não foi agora que investiu, a Petrobras tem 60 anos de investimento em treinamento de pessoal, em desenvolvimento tecnológico, né? E correndo risco por causa da sua missão de descobrir petróleo nacional no Brasil, né? A Petrobras descobre o pré-sal. Estava aí para eles descobrirem, né? Mas não quiseram investir no Brasil. Esses caras querem saquear as nossas riquezas. Isso aqui é a grande verdade. Quer dizer, que a hora que nós começamos a vender campos do pré-sal, a gente está funcionando como se fosse uma instituição de fomento para essas empresas ganharem dinheiro.
Quer dizer, não quiseram correr o risco. Imagina todo o investimento da companhia em décadas para formar uma equipe competente e séria e dedicada, né? Para a gente dar um suporte técnico-científico, né? Nas nossos grandes investimentos em exploração e produção, como fizemos naqueles anos do Lula e Dilma, né? É isso que esses caras querem entrar nesse jogo aí, né? Já com cartas marcadas, né? E aí foi logo a primeira medida foi acabar com a operação única, porque a operação única é que dá à empresa o direito de escolher a engenharia, escolher a tecnologia, escolher os centros de pesquisa em que vai, né, investir, essa coisa toda. Então, o operador tem essa vantagem. É por isso que eles foram contra a operação. Eu mesmo, como diretor, recebi inúmeros representantes estrangeiros, né, discutindo a operação. Por que vocês querem ser operadores? Todo mundo quer ser operador. Porque é na operação que você aprende. Na operação em que você desenvolve tecnologias, desenvolve novos conhecimentos. E o pré-sal, como está a 2.400 metros de lâmina d'água e 7.000 metros juntando a rocha que você vai perfurar, você trabalha e opera no limite do conhecimento da tecnologia. Isso tem um valor enorme, porque você adquirindo experiência nisso, você adquire uma competência, inclusive competitiva, gigantesca. Você está ali naquele limite do último grito de engenharia, tecnologia e exploração. Isso vale um dinheiro, isso, entendendo, estrategicamente para uma empresa, isso é fundamental, né? Então, é isso que esses caras, não vai ser operadora. Uma vez eu recebi o cônsul-geral norte-americano no Rio de Janeiro para... Então, uma pessoa extremamente bem educada, um diplomata, né? E dizendo, não, a gente está aqui porque, afinal, vocês querem ser operadores únicos e tudo mais. Eu digo, senhor cônsul, e era uma notícia que já tinha vazado há uns semanas ou meses atrás. Eu digo, senhor cônsul, a Exxon conseguiu ser operadora única do governo de Angola, por pressão angolana. Ele ficou meio desconcertado, não sei nem depois se essa notícia se confirmou, mas ele ficou meio desconcertado e tudo mais, né? É isso, o operador é que decide a coisa, né? O operador é que desenvolve tecnologia e tudo mais, né? Então a nós sermos operadores únicos, era uma coisa que foi a primeira coisa que caiu, né? Volto à resposta da tua pergunta. Nós estamos numa luta ideológica, né? É uma luta de uma visão de sociedade, país e mundo, que nós, né, a maioria do povo brasileiro, e é verdade, né, ela vê de uma maneira distributivista, não excludente, né, integradora, né, numa sociedade, a gente partir para uma sociedade pacífica, socialmente justa e equilibrada, com um mínimo de violência, né, e uma visão absolutamente que as pessoas chamam de fascista, que é de violenta, de discriminação, de exclusão. Chegamos ao cúmulo, companheiro, de interrompermos um período de 15 anos de queda na mortalidade infantil. Cresceu a mortalidade infantil, quer dizer, esse governo é infanticida, está matando as nossas crianças, companheiro. Não é mesmo? Isso é inaceitável. O mundo todo está revoltado, porque prenderam um homem sem provas. A justiça brasileira, né, de uma forma assim, nós estamos passando uma vergonha internacional. A nossa justiça, o poder em que o cidadão brasileiro tinha que confiar. Nós estamos passando né, estamos sendo considerados uma sociedade desorganizada. Nós estamos discutindo, a sociedade brasileira tem que discutir qual é o país que nós queremos. E para isso não tem outro jeito, para isso são eleições diretas, livres, né? E deixar o povo escolher, não é manter um homem preso, sem provas, num vexame internacional, né? Num processo jurídico absolutamente contaminado, com uma justiça
por um poder judiciário que é ideológico na sua escolha de quem punir ou não punir, né? Tenha provas ou não tenha provas, né? Agora, tem que ter eleições diretas com Lula candidato, né? Porque isso é um crime jurídico, né? Tá, como eu disse, está submetendo o Brasil a um vexame internacional, né? Uma prisão de um homem inocente, sem provas, né? Isso aí é inaceitável, é um absurdo inaceitável, né? Por todos nós brasileiros, né?